Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, obrigada pela acolhida, pelo chamamento. Trago um abraço solidário da Casa Fabiano de Cristo a todos os membros dessa casa. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que eu acredito que todo mundo deseja: viver em alegria e paz. Alguém aqui não deseja? Acredito que não, né? Eu acho que é o que nós todos queremos para nós e para o nosso planeta, inclusive, né? Viver na alegria e na paz. Mas aí vocês podem, e com certeza deve estar passando pela cabeça de vocês, que utopia, né? Que como alguém consegue acreditar nessa possibilidade de vida, já que a gente vive num mundo ainda de provas e expiações, a gente vive num momento em que tantas coisas feias estão acontecendo, né? Nos nossos bairros, nas nossas cidades, estados, país e em todo esse globo, né? São guerras, matanças, feminicídio, enfim, a gente escuta tanta coisa ruim que às vezes pensar em viver em alegria e em paz parece um tanto utópico, ou até mesmo, talvez, egoísmo, porque como é que eu posso ser tão feliz ou me sentir em paz com tantas coisas acontecendo, né, ao meu lado, ou próximo, ou nesse meu planeta. E aí, no livro ditado por Joana de Ângeles para Divaldo Franco, Vida, Desafios e Soluções. Um livrinho fininho, muito bom, que é da série psicológica de Joana de Ângeles, né? O número 8, volume 8. E ele nos diz, falando sobre a vida e os desafios e suas soluções, nós temos, num subtítulo, Frustrações e Dependências, a seguinte descrição: o indivíduo está sempre no momento presente, que é o seu instante decisório. O passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro, senão para aprender como não repetir os mesmos erros, pois que é irrecuperável. No entanto, reparável, né? A gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. É incrível, né? Mas a gente normalmente esquece dessa questão de viver o hoje. A maioria das pessoas começam a lembrar de viver cada dia quando se defrontam com alguma doença terminal, né? Ou passam por um susto muito grande de risco com também a sua vida, quando percebem que viver e estar vivo nesse mundo é uma questão
de segundo, né? No mesmo instante que eu aqui estou, eu posso deixar de estar daqui a pouco. Não temos como prever, mas nós esquecemos. E muitas vezes nos prendemos a um passado que nos tortura, na maioria das vezes, e deixamos de perceber no presente tantas possibilidades de vivermos com mais leveza. E através dessa leveza, com mais paz, e através desta paz, com mais alegria. Do passado, nada se recupera, apenas se repara. Isso foi o que o Mestre Jesus nos disse em muitas das suas falas, quando nos explicava que tudo que plantamos, colhemos. Desculpa. Por quê? O que a gente fez lá no passado, a gente vai colher agora no presente. Porém, com essa colheita, nós podemos reparar aquilo que plantamos no passado. Então, percebam o quanto que o nosso hoje é muito mais importante do que o nosso ontem. Porque o hoje nos dá essa possibilidade de transformar, de querer e fazer dos nossos amargores novas possibilidades de doçuras em nossas vidas. Nesse mesmo conteúdo, nós temos alegria de viver. É onde Joana nos diz: a vida é um poema de beleza, cujos versos não constituem, recomeçando. A vida é um poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na pintura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Em consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o espírito se aformoseia e alcança os páramos da realidade. Em todo lugar há sol e harmonia, convidando a paz e a participação no seu conjunto feliz. E eu poderia continuar lendo, porque essas pérolas, a gente, quando começa, não quer mais parar, né? Mas a gente tem um tempo, e também vocês ficariam cansados, não vieram para escutar uma leitura, mas sim uma conversação. O que Joana nos traz sobre a felicidade, sobre a paz, sobre a harmonia que temos ao desfrutarmos do sol que nasce em qualquer lugar,
da natureza que nos cerca, cheia de beleza. Mesmo em meio ao cimento, quantas flores florescem. Elas são muito mais fortes e resistentes do que nós em muitas condições. Reclamamos tanto nos últimos tempos da dificuldade da vida, dos horrores que o mundo nos apresenta, e assim nos estressamos, nos preocupamos com os pedófilos, com os assassinos, com os assaltantes, com aqueles que pensam diferente de nós, e deixamos de viver a plenitude que mesmo num planeta escola e hospital no qual vivemos, existem sol e maravilha para observarmos. Por que então escolhemos manter-nos nesse pensamento da dor, da frustração, da raiva, do desejo de poder para impor a qualquer um aquilo que pensamos e que acreditamos? Isso é para nós a mesma situação. Nos deixa tão amedrontados e frustrados quanto estiveram os apóstolos em plena embarcação, durante o vento, a tormenta, no qual o Cristo simplesmente se fazia de adormecido. E eles, apavorados, achando que o barco ia virar, quando já não acreditavam mais que iam conseguir passar pela tormenta, acordaram o mestre dizendo: e aí, vai ficar aí dormindo enquanto tudo isso está acontecendo? E ele olhou a eles e disse: ó homens de pouca fé. Jesus, se hoje estivesse conosco, convivendo nesse planeta, porque conosco ele sempre está, mas se aqui estivesse encarnado, ele diria a mesma coisa para todos nós quando chegássemos a ele e disséssemos: olha, tu não está com medo? É tanto estupro, é tanta guerra, é tanto domínio de facções que só pensam em matar, em roubar, em viciar. Como é que tu podes estar tão tranquilo? E ele nos diria: ó povo de pouca fé. É horrível todas essas questões? Com certeza. Nos dói ver os nossos irmãos passando fome na Palestina? Com toda certeza. Nos dói sabermos de crianças maltratadas? Perfeitamente. Porém, façamos a esses irmãos o que podemos. Porque nós podemos, não podemos? Ah, mas eu não vou lá na faixa de Gaza. Como é que eu vou fazer alguma coisa por aqueles irmãos? Eu posso orar. Eu posso enviar a eles as minhas energias de amor, de paz, de fé, de confiança, que, como nos ensinou Maria através do Chico Xavier, tudo
passa. Calma, meus irmãos, tudo passa. E se nós realmente acreditamos nessa doutrina que fala sobre as potencialidades da nossa alma, do nosso espírito, como energias que se transportam daqui aonde elas desejarem chegar, e nós assim o desejarmos, nós podemos sim ajudar a muitos irmãos, mas não significa que tenhamos que viver dia a dia só pensando no mal que nos rodeia, quando temos um sol que nasce todas as manhãs, mesmo quando as nuvens o deixam camuflado, nós ainda assim sabemos que Ele está lá. E assim está o nosso Pai, assim está o nosso irmão, assim estão todos os mentores que nos acompanham, nos iluminam, nos instruem, nos protegem. E se nós realmente buscamos a paz de Deus, se nós realmente desejamos a paz para conosco e para com o nosso próximo, nós temos que emitir essa paz, e ela só se torna real quando nós realmente confiamos, acreditamos e nos entregamos ao poder do Pai, ou a força da fé, daquela que nos faz observar que mesmo em meio às maiores dificuldades, nós podemos ver o sol, a lua, as estrelas, as flores, as montanhas, os mares, os rios, a relva, enfim. Nós podemos ver que somos, inclusive, um povo bendito. Nós não passamos fome. Nós não temos bombas caindo em nossas cabeças. E com essa confiança e com essa gratidão, emanarmos mais e mais energias de fé, de amor, porque quanto melhor estivermos, mais poderemos ampliar esse pequeno círculo que há em torno de nós, na transmissão dessa alegria. E como disse Emmanuel certa vez, a gente às vezes começa meio que forçando a barra, sabe? Não, hoje eu vou acordar e vou, pelo menos até o meio-dia, eu vou tentar não pensar em nada ruim, não vou nem ligar a televisão. Vou orar, vou botar uma música, vou botar uma palestra, não vou fazer nada, vou ficar só no silêncio fazendo o meu trabalho, seja do lar ou profissional, e não vou
focar em coisas ruins. Aí às vezes a gente consegue, né? Ir até o meio-dia, depois dá uma relaxada, liga a TV, já sintoniza com aquilo que aconteceu, o carro que bateu, não sei quanto que morreu. Mas tudo bem, conseguiu até o meio-dia. E a gente vai treinando, quem sabe na outra semana a gente consiga ficar até o meio da tarde. E assim, obrigatoriamente nos forçando a pensar em coisas boas. Até que chega um momento que deixa de ser obrigatório e começa a ser natural. Quando a gente menos espera, a gente está acordando, pode até estar com a TV ligada, porque normalmente quando se tem uma família, não se está sozinho num ambiente familiar. Então, alguém quer escutar o repórter, quer isso, quer aquilo, gosta de ver o sanguinho correndo na televisão. Antigamente era no jornal, mas agora ninguém vê mais jornal de papel, então vê isso correndo na tela do celular ou na tela das TVs e assim sucessivamente. Pode olhar, mas isso não nos abala mais se nós estivermos no alicerce da certeza, do amor, da plenitude daqueles que amam, confiam e acreditam no poder desse amor ou desse Deus, porque eles não estão separados. Se você pensa em Deus, você pensa em amor. Se você pensa em amor, você já tem Deus em você. E é assim que nós podemos, sim, em meio a todos os transtornos, viver na paz de Cristo. Porque a paz de Cristo não era só estar sem nenhum problema. Desde quando o Cristo, em seus exemplos, em sua vivência na terra, teve o que nós chamamos de paz. Mas ele sempre dizia, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E qual era a paz do Cristo? Ficar sentado na relva olhando o sol bonito? Ou era caminhando quilômetros e quilômetros para ir pregar os seus ensinamentos, para ir levar amor aos esquecidos? Se não bastasse só o trabalho, a dificuldade de andar naquelas terras por onde ele andou, que já era o suficiente para a gente reclamar, né? Porque não tinha tênis específico para caminhada, né? Essas coisas não existiam, né? Blusinha térmica para o sol não maltratar, né? Não. E ainda assim, se fôssemos nós, a gente ia reclamar, né? Não, isso é muito trabalhoso, é muito difícil. Olha, a gente tem que andar tantos quilômetros com aquele tênis de marca bem propício. Não, mas isso é muito para nós, né? E se não bastasse, então, para Jesus caminhar por caminhos secos, com pedras, com calor, com tudo, ele ainda era chamado de louco, de sonhador ou de enganador, né? Ele vivia na paz. Como que ele viveu em paz?
se até crucificado ele foi mal falado, ele viveu em paz, nesse mesmo planeta. E por que que nós, apenas, na maioria do nosso tempo, a gente vive em guerra? Vive em guerra com o marido, com a esposa, com os filhos, porque ninguém aceita o que eu falo, porque ninguém faz as coisas como eu quero, porque o patrão é exigente demais, porque o funcionário não trabalha só de menos, porque o trânsito está horrível nessa cidade, porque só tem fila, porque... Por que que a gente vive tão infeliz? Porque a gente foca naquilo que nós achamos importante, acreditando no que achamos que nos trará felicidade e paz. Quando eu me aposentar, né, cheio de dinheiro, aí eu vou ficar em paz. Se ele ficar em paz, a esposa não fica. Não vou reclamar. Estou aprendendo a aceitar. É pitaco todo dia em alguma coisa. Por que que o copo está aqui? Não tem mais nada para fazer, né? Mas que bom. Tá lá, divide tantas outras coisas, né? Então a gente tem que saber com que lentes nós estamos optando em olhar para a nossa vida, para o nosso mundo. Porque não venham me dizer que, mas agora o mundo está perdido, agora o mundo está difícil. Olha a quantidade de feminicídios. Gente, eu tenho, todo respeito, tá? E sinto mesmo, claro. Não desejo isso para ninguém. Mas no tempo de Jesus, antes e depois ainda, quantas mulheres e crianças eram também mortas? Quantas eram abusadas por militares que, ao adentrar em novas cidades, querendo ganhar as terras, matavam os homens e usavam as mulheres. Será que agora que está tão ruim? As coisas só mudaram a maneira, mas nós vivemos um planeta de provas e expiações. Todos nós vamos passar e passaremos por dificuldade. Agora, a maneira que nós vamos escolher passar por essas dificuldades, sejam elas de absorver uma doença física, seja ela de absorver um problema financeiro, sejam elas de absorver uma separação indesejada, um filho que parte, um outro que se separa, seja qual forem, como que nós vamos observar e vivenciar essas questões é que fazem toda a diferença. As pessoas brincam quando dizem, hoje em dia, e eu já usei muito isso brincando também, hoje em dia eu não quero mais ter razão, eu só quero ser feliz. Só que essa é uma das maiores verdades e o maior ensinamento, um dos maiores ensinamentos
que o Mestre nos deixou, que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Nós não temos que impor nada, nem a nós mesmos e nem a ninguém. Então o que eu estou fazendo aqui na frente? Vocês podem perguntar. Bom, me chamaram para dar a minha opinião de acordo com a doutrina dos Espíritos. Eu estou falando, não é Maureen, eu estou falando o que Joana nos disse. Eu estou falando do que o Mestre nos disse. Eu estou falando do que Kardec nos trouxe. Porque eu também não sei fazer isso o tempo todo. Também estou me esforçando para, ao invés de chorar pelo leite derramado, agradecer que hoje em dia tem detergente, né? E o fogão não é a lenha, que aí não tem que arear aquela chapa, né? Hoje a gente é tudo de vidro, né? Tão bom, passa ali. Mas não, né? A gente quer reclamar. Puxa vida, o leite virou. Hoje nem vira, porque também já esquenta no micro-ondas. E o mundo hoje em dia está mais difícil. Mas a gente acha que tá. Porque a gente mede dificuldade. Até entre a gente. Chega um e diz assim, ai, essa noite dormi tão mal. O outro diz assim, essa noite eu estou uma semana. Parece que há prazer em dizer, eu sofro mais do que você. Mas a gente não diz assim, ai, meu dia está maravilhoso. E o outro não diz assim, ai, a minha semana está maravilhosa. Não chama atenção, né? Ou até tem gente que acha que é mentira, né? Porque quem é que vai ter uma semana toda feliz? Vejam como nós estamos mal acostumados, né? Quando a gente vê alguém muito feliz, a gente até estranha. Tem que acabar. Não é? A gente diz assim, isso aí deve ser assim, né? Deve estar se fazendo, né? Porque... Então, meus irmãos, a hora passou muito rápida, mas é bom, porque assim vocês não ficam cansados, né? De me ouvir falando. Irmão, 40, não é 30. Tem 33 já. Mas, enfim, né? A gente... É isso, é olhar o lado melhor das coisas. É bom não falar muito, porque também a gente tem um limite de concentração. Então não adianta ficar 2 horas, 3 horas falando direto, porque a cabeça da gente chega uma hora que de tanto escutar cansa e ela já não... Ou ela lembra só do final ou ela lembra só do início. Então tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. E olhar para ele procurando o porquê do bem é muito melhor do que procurar o porquê do ruim, do mal. Esses tempos nós estamos vivendo na minha casa esse novo momento que muitos jovens, assim como eu, que tem os pais ainda, tem a virtude de ter os pais com a gente. A minha mãe adoeceu e ela começou... Primeiro a gente ia para a casa dela, depois agora ela está na minha casa. E aí, conversando eu e as irmãs, a nossa vida mudou completamente. Eu sou a mais novinha, por aí vocês tiram. O que acontece? A gente já estava acostumada, né? Filho fora de casa,
A gente acordar na hora que quiser, dormir a hora que quiser, né? Fazer comida se quiser, e por aí vai. Começando a ter, né, a nossa liberdade, a tão sonhada aposentadoria. Só que a gente começou a cuidar da mãe. E aí a nossa rotina mudou completamente, porque tem os dias para ir, um dia outro, tem não sei o quê, tem médico, acrescentou alguma coisa. Aí chegou uma hora, porque assim, a gente achava que ia ser por alguns meses, de alguns meses foi um semestre, do semestre foi um ano e já são 2 anos. Quando completou ali os seus primeiros 6 meses, que ela estava super bem, e aí ela teve uma queda e ficou ruim de novo, uma olhou para a cara da outra e disse: vai continuar tudo. Não mudou nada. A esperança morreu. Claro, porque a gente saiu da nossa posição cômoda. Aí chegou um dia que nós pensamos: gente, para que Deus colocou isso no meu caminho? Eu tenho que aprender com isso. E se eu tenho que aprender e vivenciar isso, não adianta eu sair de casa resmungando, chateada, ou chegar lá para fazer, para atender, chateada. Vai melhorar? Não. Então, vamos fazer disso uma vivência positiva. E a gente vai transformando, sabe? Vai encontrando. Ontem, por exemplo, nós fizemos em casa docinhos para o aniversário da minha neta. A Bisa fez para todos os netos e filhas docinhos de aniversário. Ontem ela cuidou das forminhas, debulhou, ficou uma tarde inteira auxiliando no docinho da bisneta. Foi uma convivência maravilhosa. Eu sei que a gente, na posição que está aqui, não deve estar falando da sua vida própria, mas é que assim, é uma vivência que todos nós, muitos de nós hoje em dia estão passando. A maioria dos meus amigos, amigas, a gente encontra assim numa rapidinha no supermercado. Oi, tudo bem, tudo bem? Ai, tô correndo porque eu tô cuidando da mãe, eu só vim comprar não sei o quê. Ah, tu também tá nessa? Eu digo, tô nessa. Daí o outro, pois é, eu tô. Aí se não é mãe, é pai, se não é pai, é sogro, se não é sogro, é sogra, é tio, que é irmã mais velha, para quem tem família com bastante diferença de idade. E a gente tem que se adaptar, porque se a gente começar a reclamar, nós vamos viver no mesmo problema, com dificuldade, olhando aquilo como um problema, quando a gente pode olhar como uma solução. Tudo pode se transformar em solução. E lembrar do que Maria nos falou. Tudo passa, então é por agora, vamos lá. Vale a pena, mas vale a pena se a gente sorrir para a vida, para o que tem de bom, tirar de todas as nossas vivências e experiências o que tem de bom. E quando a gente começa, a gente encontra tanta coisa boa que a gente pensa, como eu perdi tempo. Olha, devia ter pensado nisso há mais tempo. Por isso que hoje a proposta é essa. Viver em alegria e paz. Tem que ser o nosso objetivo a cada amanhecer. Foi isso que o Mestre Jesus nos ensinou quando ele dizia: eu vos dou a minha paz. Porque em todas as turbulências vividas por ele se manteve em paz. E não venham me dizer que ele era Jesus. Era o Cristo. Tudo bem. Mas se ele fez,
Foi para nos mostrar que todos nós também temos a capacidade de fazer. Foi isso que ele pediu. E é para isso que nós estamos nesse planeta. Queremos crescer, queremos ser melhores, queremos alcançar níveis mais superiores. Sejamos felizes agora. Sejamos gratos, alegres pela experiência que estamos tendo em nossas vidas. E assim, com gratidão e humildade, nós chegaremos aonde às vezes achamos tão distante e ficamos com preguiça de seguir, mesmo com o melhor tênis de marca e tudo mais que possa nos acompanhar. Levantemos, caminhemos, porque só depende de nós. Obrigada a todos, obrigada casa, que Deus nos mantenha fiéis aos ensinamentos do seu Filho e nosso Mestre, Jesus.